Seja bem-vindo à aula Metas que se Realizam. E o nome parece estranho, mas é exatamente isso mesmo. Eu vou ensinar você como você criar metas que se realizam. Tudo isso partindo de um princípio que em apenas 2 meses você consegue criar e implementar, colocar ela em ação e já começa a ver resultados. O que eu faço da vida? Eu ensino pessoas, engolidas pelas tarefas, a conseguir se organizar em apenas 2 meses e ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade depende da sua realidade. Talvez você é o tipo de pessoa que gosta de andar de bicicleta, talvez você é o tipo de pessoa que gosta de viajar, talvez você é o tipo de pessoa que gosta de ficar em casa com a família e muitas vezes você se vê engolidos pelas tarefas do dia a dia, engolido pelas tarefas do seu trabalho e você não consegue tirar esse tempo. Então, a proposta é você criar metas que se realizam e, além disso, você conseguir ter tempo, que é a parte principal, para aquilo que realmente importa da sua vida, tá bom? Aquela parte onde a diversão, inclusive eu sempre falo, produtividade, ele não, nem sempre é somente você estar trabalhando. Produtividade não é somente você estar no ambiente de trabalho fazendo o máximo possível. Produtividade é você conseguir tirar um tempo para você mesmo. Produtividade é você conseguir tirar um momento de seu lazer. Se você não tiver esse momento de lazer, provavelmente não adianta nada você ser mega produtivo se você tem dificuldade em se premiar, em tirar um tempo para você mesmo. Quem sou eu? Meu nome é Enilson, eu sou coach especialista em produtividade e organização. Então, eu sou coach. Coach, na verdade, nada mais é do que a palavra em inglês, ela significa treinador. Então, o que eu faço? Eu treino pessoas para que elas sejam mais produtivas e organizadas. Desta forma, elas conseguem criar metas que se realizam. Dessa forma, elas conseguem ter tempo para suas atividades particulares, como hobby, família, ter tempo de qualidade. Inclusive, dentro da metodologia, é um dos pilares, né? Tempo de qualidade é aquele tempo que você tira para você mesmo. Tira para você mesmo, nem que seja para ficar sozinho na praia, ou seja para você ficar com a sua família. Tempo de qualidade é um dos princípios. De nada vale você ser mega produtivo se você não consegue ter tempo de qualidade para aproveitar essa produtividade que você tanto busca. Nesta aula eu vou ensinar você que vive engolido pelas tarefas a conseguir organizar a sua vida, a criar metas e em apenas 2 meses você já consegue ver resultado, tá? E não é qualquer resultado não, ver resultados expressivos. Normalmente eu conheço clientes, para vocês terem ideia, que em 2 meses, utilizando essa metodologia, conseguiu emagrecer 11 quilos. Eu conheço clientes que conseguiu bater meta de venda, conheço clientes, tenho clientes, na verdade, alunos, que passaram pelo processo, apenas de 2 a 3 meses conseguiu organizar uma rotina de estudo. Tenho clientes que conseguiu, durante o ano, utilizando essa metodologia, conseguiu criar sua reserva de emergência, conseguiu criar hábito de leitura. Inclusive, tem um aluno bem interessante, ele conseguiu ler 18 livros em um ano, sendo que ele era uma pessoa que normalmente lia ali 1 ou 2, simplesmente utilizando essa metodologia, criando metas que se realizam. Para vocês terem ideia como isso é poderoso, tá bom? Tem pessoas, por exemplo, que compraram seu veículo, tem pessoas que compraram sua casa, pessoas que avançaram. Por quê? Porque elas utilizaram a metodologia correta. Inclusive, dentro da nossa metodologia, eu sempre falo, uma coisa é você estabelecer o destino, outra coisa é você ter um motivo por o que fazer, um motivo, um propósito, e depois você ter um método adequado. Se você tiver essas 3 coisas alinhadas, dificilmente você vai fracassar, dificilmente você não vai conseguir chegar no tão sonhado resultado. De onde é que surgiu esse método, Nilson? Como é que você sabe que funciona? Primeiro, que eu apliquei na minha vida, eu estudei durante muitos anos, tá? Eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de estudar, e depois de um tempo eu comecei a enveredar por esse caminho da produtividade, da organização. Por que tem pessoas que realizam suas metas e tem pessoas que não? Por que tem pessoas que são hiperrealizadoras e tem pessoas que não conseguem realizar? Por que tem pessoas que falam e fazem o que tem que ser feito? Por que tem pessoas que normalmente não conseguem evoluir? E aí eu percebi que tem algo diferente. E então, através desses muitos estudos, leituras, formação, curso e assim por diante, eu descobri que, na verdade, existe um passo a passo, existe uma lógica das pessoas que acabam realizando. E nada mais, quando você pega um passo a passo, nada mais é algo que pode ser replicado. Apliquei isso primeiramente, apliquei isso na minha vida. Eu comecei criei um hábito de leitura, criei um hábito de fazer atividade física, fui criando uma rotina de alimentação, fui modificando algumas coisas, rotinas de estudo, eu fui implementando isso na minha própria vida. Percebi que funcionava. E depois eu comecei a repassar isso para os meus alunos. Comecei a repassar através de mentorias em grupos, através de mentorias particulares, e eu percebi que funcionava para eles também. Então, já que funciona para eles, por que não trazer para vocês? Então, essa metodologia, esse passo a passo para você criar metas que se realizam, que eu vou fazer aqui com vocês, não é algo que caiu do céu, do nada.
puf, caiu no meu colo. Não é bem assim. Na verdade, faz parte de uma construção ao longo de vários anos, tá? Ao longo de vários anos eu fui construindo essa base, e essa base agora que eu passo para meus alunos. Inclusive, eu sempre gosto de falar, né? É como se você pegasse todos aqueles livros, cursos, e eu condensasse em um método e entregasse pronto. Toma aqui, é só fazer isso, isso e isso que funciona. Funciona para todos, Nilson? Todos os que fizer até hoje, todos os alunos, e são dezenas, tá? Todos os que fizeram o passo a passo que é demonstrado aqui, eles conseguiram e tiveram resultados. E vale lembrar, resultados expressivos. Talvez você caiu aqui e falou assim, ué, Nilson, eu não conheço você, e de onde é que você é? Eu sou um pouco como você. Durante muito tempo, eu queria evoluir. Durante muito tempo, eu queria sair do lugar que eu estava. Durante muito tempo, eu fui conduzido, eu fui introduzido a sempre, Nilson, você tem que estudar, Nilson, você tem que aprender isso, Nilson, você tem que evoluir. E durante muito tempo da minha vida, o que eu via no meu horizonte era sempre fazer uma faculdade. Nilson, você tem que fazer uma faculdade, tem que fazer uma faculdade. Aí chegou um momento que eu acabei conseguindo. Eu fiz uma formação, fiz uma faculdade, isso aí é mérito, Enilson? Não, na verdade, hoje em dia, eu já sempre falo, se você não quer fazer uma faculdade, você precisa? Não necessariamente. Mas é a minha história, então respeite a minha história, tá bom? Eu fiz a faculdade e tudo bem. Eu nasci no interior do estado de Rondônia, numa cidade chamada Espigão do Oeste, nasci lá. Com 6 anos de idade eu vim para a Alta Floresta, meus pais mudaram para cá, para a Alta Floresta, e eu acabei vindo com eles, né? Porque eu tinha apenas 6 anos. Eu sempre desejei, depois de adulto, sempre desejei ter um emprego bacana, ter uma casa, ter uma família. Esse era o sonho e acredito que seja o sonho da maioria das pessoas, né? Sempre esse sonho mais antigo, principalmente as pessoas que têm ali na faixa etária dos 30, 40 anos, normalmente as pessoas têm esses sonhos que vêm muito dos seus pais. Eu sempre tive esse sonho. E durante muito tempo eu achava que esse sonho seria, nossa, que incrível, e depois de um tempo eu comecei a perceber que parece que esse sonho nunca ia chegar. Parece que eu nunca ia conseguir realizar aquilo que era o meu sonho de infância, ou que é o sonho que os meus pais tinham colocado na minha cabeça desde a infância. Mas, ao mesmo tempo, eu fui evoluindo, consegui evoluir. Fui evoluindo aos passo a passo, aos trancos e barrancos, com dificuldade, acabei casando, com uns 20 anos acabei casando, tive 2 filhas, e automaticamente tudo isso foi me moldando a ser quem eu sou hoje. Então, não sou uma pessoa, assim, Nilson nasceu no berço de ouro. Não nasci em berço de ouro. Nasci de uma família extremamente pobre, na época, né? Para os padrões da época, para os padrões de hoje, extremamente pobre. Vivia somente na zona rural, fui conhecer televisão, já tinha ali mais ou menos 9 anos, para vocês terem ideia. Conhecer, assim, de ter dentro de casa. A gente conhecia antes, mas não tinha acesso. Então, tudo isso foi um pouco da minha... por que normalmente a gente fala assim? Por que eu tenho que contar um pouco disso? Então, por que você tem que saber? É que muitas vezes as pessoas esquecem que o passado dela acaba moldando o que ela é hoje. O seu passado, ele molda você. Você pode até não gostar dele, mas muito do que você é no presente, como cognitivamente, tudo que você é no presente, como personalidade, ele é moldado do seu passado. Então, para você entender um pouco como eu sou hoje, você tem que entender um pouco da minha história no passado. Por isso que eu te conto. Por isso que eu sempre gosto de contar um pouco sobre o passado. Não é para você dizer, que passado sofrido. Não. Não é para dizer também, tá vendo, coitadinho. Nunca é isso, tá? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, passado ele é feito para ensinar. Se você não aprende, passado ele nada mais do que uma carga, peso que você está carregando. Se o passado ele não serviu para te ensinar, ele se tornou um peso dentro da sua vida. E para mim, eu olho para o meu passado hoje e vejo como um aprendizado. Poucas pessoas que eu conheço hoje passaram exatamente o que eu passei. Na verdade, é impossível alguém ter passado exatamente o que eu passei. Então, cada vivência, cada ação, cada fato acontecido no passado, ele molda quem você é hoje. E me moldou também. Saindo de tudo isso, vindo de desse mundo de pobreza, desse mundo onde você não tem acesso à tecnologia, hoje eu estou inserido nesse mundo, um mundo tecnológico, onde você tem aparelhos, telefones e assim por diante. Mas chega, eu não vou ficar aqui falando das minhas dificuldades. O objetivo aqui é que você crie as suas metas. Qual o fundamento nisso, então, dessas suas dificuldades? Eu estou mostrando as minhas dificuldades para dizer o seguinte, que esse método, para mim, funcionou. E funcionou muito bem. Então, na verdade, aquela pessoa que estava lá atrás, não tinha sequer uma bicicleta, uma pessoa que não tinha conhecimento de televisão, ela conseguiu implementar esse método. Hoje em dia, tem 2 faculdades, tem 6 especialização, mais formação em coach, mais uma especialização um MBA em coach e liderança. Mérito? Não.
Por que você está dizendo tudo isso? É arrogância? Não. É para poder explicar para você que o método funciona. Por que eu consegui realizar? Por que eu consegui fazer isso? Por que tem pessoas que conseguiu criar sua reserva de emergência? Incrível. Conseguir realizar sua reserva de emergência. A pessoa, em 12 meses, ela conseguiu criar uma reserva de emergência de 6 meses. É praticamente metade. E, assim, não era um salário tão baixo, tá? Para a média nacional. Então, ela conseguiu, literalmente, criar a sua reserva de emergência em um ano. Algo que a vida inteira ela não tinha conseguido. Pessoas que conseguiram criar sua atividade, uma rotina de atividade física, que nunca tiveram. É incrível você perceber isso. E eu apliquei na minha vida, depois apliquei na vida dos meus alunos e funcionou. É só por isso que eu estou te contando essa história, tá? Para você ver que, na verdade, do lugar que eu vim, você pode sim. Talvez você fale assim, Enilson, porque eu sou pobre. Enilson, é porque eu moro no interior. Enilson, é porque eu não tenho acesso às grandes tecnologias, aos iPhones 15 e assim por diante. Você pode, sim, você pode. Eu falo que você pode, porque eu conheço pessoas com muito menos que fizeram muito mais. Não se limite pelo ambiente que você está. Busque por estar em ambientes onde você possa evoluir. Lembre-se sempre disso. Nunca se limite pelo ambiente e pela história que você teve. Use ela como um aprendizado e não como uma carga negativa. Então, por que você, se isso é tão valioso, por que você ensina? Por que você está entregando isso aqui de maneira gratuita? Eu não sei se vocês sabem, um dos pilares do coach, a formação que eu fiz é de coach criacional. Então, a gente é treinador criacional. Treinador que faz com que as pessoas criem a sua realidade. Então, o que eu ajudo meus clientes, meus alunos, eu nem gosto de falar de clientes, né? O que eu ajudo meus alunos é o seguinte, a eles criarem a própria realidade. A realidade que eu tenho hoje, ela é criada por mim. Eu criei essa realidade. A realidade que eu tenho hoje, ela foi criada, foi moldada, através do meu passado, através do meu presente, através das pessoas que estão ao meu entorno. Então, o coach criacional, qual é a minha formação, ele induz você a criar sua realidade. E o que isso tem a ver com entregar gratuito, Nilson? É porque se dentro dessa metodologia, dentro desse método, tem um pilar, que é o pilar de contribuição. Então eu tenho que contribuir com as pessoas. E nisso todo mundo tem acesso, por exemplo, a fazer uma mentoria com você? Não, nem todo mundo tem condição. Então o que eu faço? Eu entrego de maneira gratuita algo que essa pessoa pode colocar na vida dela, algo que ela pode implementar dentro da vida dela e que vai ajudar ela a evoluir. Isso de maneira gratuita, sem cobrar nada. Dessa forma, eu consigo atingir e manter esse pilar, que é o pilar de contribuição. Você poderia muito bem pegar esse dinheiro e dar, então, de uma mentoria para essa pessoa. Só que eu gosto sempre, muitas vezes, se você der dinheiro para uma pessoa, ela vai comprar o alimento. Se você der a ferramenta para ela, ela vai conseguir ter acesso a esse alimento durante muito tempo. Então, nem sempre, e isso é um pensamento meu, tá? Nem sempre o que eu busco sempre é entregar a ferramenta. A pessoa com a ferramenta, ela não vai precisar mais de pedir nada. Porque se eu entregar para você e você implementar, o que seria a ferramenta no meu caso? É o método correto para você realizar suas metas. Se você começar a falar e fazer, se você parar de procrastinar, se você criar uma rotina de estudo, se você criar uma rotina de atividade física, se você conseguir criar a sua reserva de emergência, se você conseguir sair das suas dívidas de forma gratuita, simplesmente você pegando essa aula e implementando na sua vida, isso provavelmente vai fazer com que você não tenha que ficar reclamando da sua vida passada, vai fazer com que você não tenha que ficar questionando e pedindo as coisas para mais ninguém, porque você vai começar a falar e fazer. Você vai ser uma pessoa realizadora e não mais uma pessoa procrastinadora, tá bom? Então, por isso é que eu entrego de maneira gratuita, para que eu estou preenchendo o meu pilar da contribuição e, além disso, eu estou entregando para você uma ferramenta. Dessa forma, você colocando essa ferramenta em ação, você fazendo o que tem que ser feito, você não vai precisar de pedir nada para mais ninguém. A partir de agora, você vai começar a conseguir. Você gosta, né? Não peça permissão. Você não pode ficar pedindo permissão o tempo todo. Eu posso fazer isso? Quem pede permissão é criança. Adulto pede. Você pode me ajudar nisso? Eu vou fazer isso. Você está comigo? Lembre sempre disso, tá? Eu normalmente não gosto muito desse... crianças pedem permissão. Eu peço, você pode me ajudar? Não, isso eu não posso. Beleza, então. Vou caçar quem pode. Você pode me ajudar? Não, isso eu posso te ajudar, eu tô contigo nessa. Então vamos embora, vamos avançar junto. Eu estou sempre em busca de estar nesse ambiente, moldando esse ambiente onde tem pessoas que
eu não está ali para que eu peça permissão, mas sim pessoas que estão ali para contribuir na minha jornada. Tá bom, Enilson, como é que faço então para criar essas metas que se realizam? Primeira coisa, existem alguns erros clássicos que as pessoas cometem na hora de criar as suas metas. Primeira delas, agenda. A maioria das pessoas erram na hora de ter uma... Quer dizer que ter agenda é um erro, Enilson? Na verdade, não é. Ter agenda não é um erro. Você não saber utilizar ela, sim. Lembra que eu falei da ferramenta? A agenda ela é uma ferramenta. No entanto, se você utiliza ela da maneira correta, ela é um potencializador de resultado. Se você não sabe utilizar ela, ela vai te travar. Eu conheço pessoas que compram agenda todo ano e a agenda dela não sai do mês de janeiro. Quando ela chega em janeiro, fevereiro, já desistiu da agenda dela. Já não sabe, já guardou a agenda, já esqueceu dela, porque ela não sabe como utilizar. Gente, qualquer pessoa produtiva, qualquer pessoa que tende a crescer na vida, tende a estudar, tende a ser organizada, ela tem uma agenda. Só que essas pessoas sabem utilizar. Não adianta nada você ter uma agenda e não saber utilizar. Então, o primeiro erro é, agenda vai me tornar produtivo. Não, agenda não vai tornar você produtivo. A agenda em si, ela, por si só, ela vai atrapalhar a sua produtividade se você não utilizar ela da maneira correta. Então, você tome muito cuidado. Tem gente que baixa agenda no telefone, faz agenda, compra agenda, troca de editora, vou comprar agenda da editora tal, porque é melhor, porque é melhor. A agenda é uma ferramenta. Se ela mal utilizada, ela vai ferrar com a sua produtividade. Então, tome muito cuidado. A agenda não resolve o problema. A agenda é ferramenta, você tem que aprender a utilizar, depois você utiliza ela. Inclusive, dentro da mentoria, tem uma aula específica só sobre você criar uma agenda, pra você ter ideia. O que eu devo colocar? Qual deve ser o passo a passo para me colocar na minha agenda para que ela se realize? O que eu tenho que escrever na agenda e que eu vou realmente fazer? Existe uma aula inteira só para isso, para vocês terem ideia. Então, ter agenda é um grande erro de produtividade. Você não vai conseguir se organizar, você não vai conseguir bater as suas metas só confiando em agenda. Ter vários aplicativos. Segundo erro, ter vários aplicativos. Não adianta nada você ter um telefone extremamente cheio de aplicativo de produtividade. Conheço pessoas que têm tem agenda do Google, tem agenda da Apple, tem agenda não sei o que lá, ferramenta de produtividade, não sei o que lá de produtividade. Tem uma lista inteirinha, um monte de aplicativo de produtividade. Mas não é produtivo, porque os aplicativos do telefone para produtividade são ferramentas. Se você não utilizar eles da forma correta, provavelmente você não vai, aquilo só vai sobrecarregar o seu telefone, vai sobrecarregar até mesmo o seu cérebro, porque você vai achar que está sendo produtivo, sendo que na verdade você está caminhando caminhando para trás, tá bom? Então, ter vários aplicativos de produtividade, ter vários aplicativos de organização dentro do seu telefone, não é garantia de que você vai conseguir realizar suas metas, muito pelo contrário. Provavelmente você está procrastinando e está utilizando os aplicativos como uma justificativa mental para dizer, não, eu estou fazendo alguma coisa. Então esse é outro erro gravíssimo. Outro erro clássico, acordar cedo para ser mais produtivo. Eu vou acordar todo dia 5 horas, o IM5, eu vou acordar todo dia 5 horas da manhã, eu vou ser produtivo, vou arrebentar no meu dia. Só tem um problema. Existem 3 tipos de pessoas, não é pessoas, tá? É picos de energia diferentes. Tem pessoas que têm um pico de energia matutino, tem pessoas que têm um pico de energia vespertino, tem pessoas que têm um pico de energia em que ele oscila entre um e outro. Tá bom? Esse é o mais raro. Normalmente, ou você é mais vespertino, ou você é mais matutino. E o que isso tem a ver com acordar às 5 horas da manhã nisso? Se você for um tipo de pessoa que tem um pico de energia vespertino, da parte da tarde, se você acordar muito cedo, isso é extremamente negativo para a sua produtividade. Talvez você fale assim, vou dormir às 10 horas e vou acordar às 5 e vou ser mega produtivo. Aí você fica das 5 até as 10 se arrastando igual um zumbi, não fazendo o que tem que ser feito. E você fica procrastinando. Aí das 10 em diante você já está se sentindo cansado porque você não consegue ser produtivo. Talvez você simplesmente deveria ter acordado às 6, acordado às 7, não sei qual é a sua realidade, ou dormido um pouco antes. Então você tem que tentar ajustar isso aí. Então acordar cedo não é garantia de produtividade. Ah, isso quer dizer que é para todo mundo? Não, gente. Isso é específico para... Lembra? Você tem que ser um cientista de você mesmo. Você tem que descobrir em que momento que você tem um pico de energia maior e você ir adaptando a sua realidade. Tá bom, Inês? Mas eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar o dia inteiro. Sim, eu também tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar o dia inteiro. Então, o que eu faço normalmente? Tarefas que exigem mais energia, tarefas que me exigem mais, eu transfiro elas para a parte da manhã, porque eu sou matutino. Se o cara me pedir para poder fazer um relatório de um trabalho
depois das 4 horas da tarde, é extremamente estressante, me dá sono, dá canseira, dá qualquer tipo de coisa, menos vontade de fazer. Se eu falar assim, não, a parte da manhã, vou gravar vídeo, vou fazer relatório, vou editar, vou fazer isso, vou escrever isso, na parte da manhã eu consigo. Eu sou extremamente produtivo na parte da manhã e extremamente improdutivo na parte da tarde. Então, eu sou uma pessoa matutina. Eu posso acordar 4 horas da manhã, posso acordar 5 horas da manhã, jogar água no rosto, fazer atividade física, eu consigo trabalhar muito bem. Depois do almoço já vai diminuindo a minha barra de energia, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chega 9 horas da noite eu já estou desmaiando. Esse sou eu. Tem pessoas que é extremamente ao contrário. Tem pessoas que ele acorda igual um zumbi. Não ativa. Depois do meio-dia ativa. Puf. Aí a pessoa vai lá, trabalha. Então entenda quem é você. Acordar cedo não é garantia de produtividade. Muitas vezes é o pior erro que você está cometendo. Então, acordar cedo não é garantia. Entenda qual é o seu pico de energia, adapte isso à sua rotina para que você tenha um poder de realização muito maior. Inclusive, eu trabalho muito isso com meus alunos quando a gente vai, não, isso que eu vou acordar cedo e eu vou ser mais produtivo. Eu falo assim, espera, calma. Qual é a hora que você tem mais energia no seu dia? A primeira coisa que eu sempre gosto de trabalhar com eles é, como é que é a sua rotina? E aí a pessoa me conta a sua rotina, qual é o momento que você está mais disposto a fazer atividades difíceis? E aí a pessoa vai dizendo, não, é nesse horário. Opa, então beleza, então vamos pegar essas atividades difíceis, leitura para muita gente é difícil, atividade física para muita gente é difícil, vamos puxar essa atividade. Tem pessoas, por exemplo, que falam assim, se for para fazer academia às 6 horas da tarde, eu nem vou, porque eu não dou conta. Tem pessoas que falam assim, se for para fazer academia às 5 horas da manhã, eu não vou, porque eu não dou conta. Tá bom, mas eu conheço pessoas que fazem à tarde, ele fala assim que só à tarde funciona. E eu conheço pessoas que faz só de manhã, porque ele diz que só de manhã funciona. Então, busque a sua realidade. Não tem certo, não tem errado nesse ponto. É simplesmente você adaptar uma rotina para você. Porque você é único, você é um ser humano único, você vai ter picos de energias que vão oscilar. E você tem que adaptar a sua rotina. E se você for daquele tipo que oscila, é um caso mais raro, mas pode acontecer de você ser o tipo de pessoa que tem pico de energia às 10, aí depois diminui a energia. Quando é às 4 tem um pico de energia de novo. É só você entender os momentos que você tem mais força de vontade e tentar adaptar tarefas mais complexas para aquele horário. Qual é o método que realmente funciona? Existe um método que a gente chama, é o método de gerar resultado, tá? Esse método de gerar resultado é chamado de A5C. A gente alinha o que eu quero para minha vida com o seu perfil, com a sua barra de energia, com aquilo que é o seu propósito, e aí depois nós temos o 5C da caminhada do sucesso. O que é 5C, Nilson? Primeiro, você define o que você quer, clareza. Depois, você define o caminho, qual o caminho que você tem que seguir. Eu sei o que eu quero, eu sei qual o caminho. O que falta agora? Eu começar a caminhar. Tem muitas pessoas que não dão o primeiro passo. Como ela não dá o primeiro passo, ela nunca sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Você deve conhecer alguém que fala assim, eu sonho em fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou um dia fazer isso, mas nunca faz nada. É porque essa pessoa, ela sabe o que ela quer, ela sabe qual é o caminho, mas ela não dá o primeiro passo. Então, primeiro você define o que você quer, clareza. Depois você define qual é o caminho para você chegar lá. Depois você dá o primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo, as coisas vão surgindo, os problemas vão aparecendo, mas só que você vai resolvendo eles, tá bom? E qual é o quarto C, Nilson? O quarto C é o do consistência. Então você tem que ter consistência. Você já deu o primeiro passo, então deu o segundo, deu o terceiro, deu o quarto. Nilson, está muito difícil. Exatamente. Tudo que é importante tende a ser difícil. Então, só não pare de caminhar. Não pare. Toda vez que você parar, você já perdeu para você mesmo. E o último C, que é a conquista. Tá bom? Esse é o método A5C. É o método que eu mais divulgo, é o método que eu mais divulguei durante muito tempo, e é o método que eu aprendi na minha formação, quando eu fiz a formação de coach criacional. Treinador que faz você criar a sua realidade. E é o que eu faço com os meus alunos dentro da mentoria. Eu ajudo eles a criar a própria realidade deles. Tranquilo, Nilson? Então esse é o método que eu tenho que aplicar na minha vida? Na verdade, não. Tem um problema com esse método. Na minha opinião, eu estudei ele, eu apliquei ele, e aí eu questionei ele, né? Eu sou muito questionador em relação a isso. Falta algo para você ter consistência. Falta algo para você dar o primeiro passo, para daí você chegar na conquista. O que seria esse algo? E aí eu criei e eu desenvolvi um método de 3 pilares apenas. Eu acredito fortemente, eu tenho muita certeza disso, tá? Por causa dos alunos que eu trabalho e por causa do resultado deles. Então eu tenho muita certeza disso, que se você tiver os 3 pilares, eu chamo de método CPM.
O método CPM são 3 pilares que, se você descobrir eles, se você descobrir esses 3, nada te para. Como assim, Nilson? Nossa, algo que nada me para? Pois é, algo que nada te para. Se você descobrir o que você quer, clareza, CPM, se você descobrir o que você quer, se você tiver um propósito e você encontrar um método adequado, me desculpe quem estiver na sua frente, você nunca vai parar. Por que você sabe disso? Porque todos os meus alunos, todos os que participaram das mentorias, tanto em grupo como individual, quando eles descobrem essas 3 coisas, quando eu ajudo eles a descobrir esses 3 pontos, esses 3 pilares, eles avançam e é incrível você ver o resultado deles. Quando você sabe o que você quer, quando você tem um propósito para aquilo, e quando você descobre um método que funciona para a sua realidade, nada te para. Então me desculpe o criador do método A5C, mas na minha realidade, no meu mundo, para os meus alunos, o que funciona melhor são esses 3 pilares. Se você descobre esses 3 pilares, você pode esquecer todo o resto. Literalmente, tá? Você pode esquecer todo o resto. Se você sabe o que você quer, se você descobre o seu propósito e você sabe qual é o método que funciona para você, você deslancha e você vai igual. Então, como é que eu faço para poder implementar esse método? Primeiro, que esse método ele não é algo simples que eu posso resumir em uma aula. Então, isso aí eu vou conduzindo, eu vou criando, é uma metodologia para você ir criando. Para descobrir o propósito não é algo simples. Então, eu coloco as pessoas para caminhar. Conforme elas vão caminhando, ao longo do caminho, o propósito encontra elas. Inclusive, já dizia Paulo Vieira, né? Paulo Vieira diz que doce ilusão você achar que o propósito vai te atropelar. O que é o correto é que você esteja em curso, em caminho, andando, e você atropele o seu propósito. Essa é que é a lógica. Então, busque pelo propósito, mas busque com ele caminhando. Por isso que a primeira coisa que normalmente a gente trabalha é o seguinte: primeiro, tem a clareza. Depois que a gente tem clareza, eu já coloco os meus alunos para caminhar. Falo assim, não, vamos embora então, vamos fazer. O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer semana? O que nós vamos fazer? E aí, ao longo do tempo, eu vou questionando. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? E aí, ele vai chegar uma hora que o propósito dele é atropelado. Ou atropela ele, não sei qual é a lógica. Só sei que ele está caminhando e ele percebe. É por isso que eu quero fazer isso, Nilson. É por isso que eu quero fazer minha reserva de emergência. É por isso que eu quero salvar meu casamento. É por isso que eu quero parar de fumar. É por isso que eu quero parar de beber. É por isso que eu quero começar a ler. É por isso que eu preciso de uma rotina de estudo. É por isso que eu quero emagrecer. E aí, quando você descobre o porquê a pessoa quer, aí você só precisa adequar o método que funciona para ela. Porque ela já sabe o que quer. Ela já tem um propósito. É simplesmente você olhar qual é o perfil dessa pessoa e entregar um método que funciona para ela. Então, não adianta você chegar na internet e procurar método de produtividade. Você vai encontrar N's. Incríveis. Dezenas. Eu já tive planilha, para vocês terem ideia, com centenas, literalmente centenas de métodos, de ferramentas de produtividade. Funciona todas elas? Para mim, não. Mas teve ferramentas que não funcionou para mim, mas funcionou para meus alunos. Porque cada ferramenta, ela funciona para uma pessoa. O método, ele não pode ser exatamente igual. O método de produtividade, ele não pode ser exatamente igual para todo mundo. Porque cada pessoa tem energia diferente, tem picos de energia diferente, tem perfis diferentes. Então, cada um é único. Então, o que a gente faz? Define o que a pessoa quer, descobre o seu propósito, e aí nós descobrimos o método eficiente para ela. Tá bom? Beleza, Nilson. Expliquei então os 3 pilares. Como é que eu faço para criar metas que se realizam? Primeira coisa, quando você for criar metas, você tem que olhar o seguinte: toda meta ela tem que ser smartizada. Toda vez que você for criar uma meta, a meta tem que ser smartizada. Ué, que negócio de smartizado? É a TV Smart? Não sei se é a TV Smart, quem sabe? Smart nada mais é do que uma palavra em inglês. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Smart. Smart é uma palavra em inglês. Ela é um acrônimo. Não sei se você sabe o que é um acrônimo. Você pega uma palavra e você, em vez de escrever ela dessa forma, você escreve ela. E aí você vai colocando as palavras que complementam, as palavras que saem. Você vai colocando as palavras que têm a ver com ela. Smart significa esperto, sagaz, mas é uma palavra em inglês. Smart. Do lado de Smart, aí você vem o primeiro pilar. O S de Smart, ele, só que é em inglês, tá? É specific, ou, traduzindo para o português, específico. Toda meta, ela tem que ser específica. Se você não adianta criar uma meta dizendo, quero ser milionário. O que é ser milionário para você? Tem gente que tem 10 milhões e queria ter 100. Tem gente que tem 100 e quer ter 1 bi. Então, o que é ser milionário?
É ter 1? É ter 2? É ter 3? É ter 4? É em patrimônio? É dinheiro na conta? Seja específico. Eu queria ser rico. O que é ser rico? Eu conheço pessoas que têm 100 reais e se acham rico. Tem pessoas que têm milhões e se acham pobre. Então, o que é ser rico para você? Tem que ser específico. Depois, nós precisamos, o M, mensurável. Toda meta, quando você for criar, ela precisa ser mensurável. O que é uma meta mensurável, Nilson? É uma meta que possa ser medida. Você precisa saber, você precisa medir se você está avançando ou não. Por exemplo, eu quero emagrecer. É uma meta específica? Não. Por quê, Nilson? Porque você não sabe o quanto, nem até onde você tem que ir, nem onde é que você está. Agora, se você falar assim, Nilson, eu quero emagrecer 11 quilos em 11 meses. Agora você é específico e é mensurável. Você está sendo específico, porque você disse quanto você tem que emagrecer, e é mensurável, porque eu consigo medir através dos 11 meses se você está evoluindo ou não. Então você precisa ser específico, e o segundo ponto, tem que ser algo que possa ser medido. Então tente transformar, não importa qual seja a sua meta, transforme ela em número. Pegue ela, transforme em número, para que dessa forma você consiga evoluir, tá bom? Porque o nosso cérebro, ele tende, o número ele traz mais ao nosso lado racional, e aquilo que não é número, que não pode ser medido, ele tende mais ao lado irracional. Então você não consegue mensurar, medir se você está avançando ou não. O próximo é do SMART, atingível. O que é atingível? A meta que você está se propondo é possível de ser feita? Não adianta nada você falar assim, eu devo 30 mil, mas esse ano eu vou chegar no final do ano com 500 mil investido no CDB, na Bolsa de Valores e assim por diante. A pergunta que eu digo para você é possível? É atingível? Ah, não está duvidando de mim? Não estou duvidando de você. Só estou perguntando. É atingível? Você tem que falar essa pergunta, essa resposta para você mesmo. Não seja ingênuo o suficiente para criar uma meta muito superficial que você atinge ela em um mês. Ou que você vai ficar procrastinando nela a vida inteira. Mas também não seja aquele o lunático, o visionário de criar metas irreais. Tem que ser uma meta que seja atingível, tá bom? É possível ser feito? Se na sua realidade é possível ser feito, coloque ela em ação. Depois vem o R. O R é de relevância. A meta que você está se propondo, ela é relevante para você? Então toda vez que for pensar na sua meta, você tem que pensar, é relevante? É importante para mim? Tem pessoas que vão dizer, mas é o sonho do meu marido. Mas é importante para você? É o sonho da minha esposa. É importante para você o sonho da sua esposa? É o sonho do meu filho, mas é importante para você? Tem que ser relevante. Porque se você não for relevante, o que vai acontecer? Na primeira discussão que você tiver com seu marido, você vai desistir da meta dele. Primeira discussão que você tiver com sua esposa, você vai desistir da meta dele. Primeira raiva que você passar com seu filho, você vai desistir da meta dele. Então a meta tem que ser relevante para você. Então você tem que pensar. A minha meta está aqui e ela é relevante. É importante para mim. Tá bom, então? Ela tem uma grande chance de você conseguir realizar ela. E o último passo é o tempo. O tempo, em inglês, é time. O que é time, Nilson? Dia, hora e lugar. Exatamente isso. Qual é o dia, qual é o mês que você vai bater a sua meta. Tem que ser específico nisso. O mais específico que você conseguir, você tem que ser agora. O mais específico. Não, isso eu não consigo. Se vira. Dê o seu jeito, pule, escreva uma data. Talvez você não quer escrever uma data porque você não quer se comprometer, mas vá lá e coloca a data que você vai realizar essa sua meta. É data mesmo. No dia tal, eu vou realizar a minha meta. No dia tal, eu vou realizar a minha meta. No dia tal, a tal hora, a minha conta vai ter X valor. No dia tal, a tal hora, eu vou ter tantos quilos. No dia tal, a tal hora, eu vou ter lido tantos livros. No dia tal, a tal hora, eu vou... E aí você coloca a sua meta, tá bom? Então, tempo tem que ser específico. Coloque, porque senão você vai tender a enrolar, procrastinar e não buscar realizar a sua meta. Então, se você fizer esse passo a passo, siga isso, tá? Tá bom, Nilson? Então, me ensine, então, como é que eu faço para poder escrever as minhas metas. Eu vou falar para você o modo como eu faço. Primeira coisa, nós tendemos, o ser humano, ele tende a ser um ser que, quando ele olha para o futuro, ele tende a ter um tipo de visão do que ele é o olhar do presente. Então, o que eu gosto de fazer quando eu vou criar metas, é você alinhar futuro com presente e a gente chama de, como se fosse, o pessoal quem já morou no sítio aí sabe o que é balizamento, né? Você coloca um estaca aqui, outro estaca aqui, e aí você coloca uma no meio, você alinha elas, a gente chama de balizar. O que eu gosto quando eu vou realizar a meta? De fazer um balizamento. O que seria esse balizamento? Eu coloco uma meta futura, de longo prazo,
uma meta futura. Depois eu vejo o meu estado presente. E depois eu vejo qual é a meta do meio, ou a próxima meta que eu tenho que realizar. Só que o mais interessante é, como é que eu faço isso? Eu tenho que balizar. O que é balizar? Eu vou alinhar o estado de agora com a meta daqui a um ano com a minha meta de 5 anos. Então eu faço um balizamento, eu alinho elas para que elas converjam para o mesmo local. É como se você tivesse a bússola que ela indicasse para onde é que você quer ir. Então a primeira coisa que eu faria, e que eu faço, e que eu quero que você faça agora, pega o seu caderno e escreva o seguinte: daqui a 5 anos eu vou, literalmente, desse jeito. Isso eu posso pausar. Pausa o vídeo, vai lá e escreva. Daqui a 5 anos eu vou, e aí você escreve desse jeito. No campo pessoal, o que é pessoal? Escreve lá, ponto, pessoal. No campo pessoal eu vou, aí você diz, eu vou viajar, eu vou fazer hobby, eu vou jogar bola. É pessoal, o que você quer e o que você vai fazer daqui a 5 anos? Como é que você vai estar no campo pessoal daqui a 5 anos? Não é para você pensar na sua mulher, no seu marido, não é para você pensar em ninguém agora, é para pensar em você. No campo pessoal, como é que você está agora? No campo pessoal, como é que você vai estar daqui a 5 anos? Escreva exatamente como é que você vai estar, tá bom? Depois, são 6 grandes áreas, tá? Profissional. No campo profissional, como é que você vai estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, como é que você vai estar no campo profissional? Escreve profissional, escreve na frente. Vou, e aí escreve. Como é que você vai estar? Isso está muito rápido. Pausa o vídeo, vai lá, escreva. Saúde. Como é que você vai estar em relação à saúde? Aí você escreva. Vou estar assim, vou estar desse jeito. Em relação à saúde, como é que você vai estar? Não é para você colocar como é que você está hoje. É como você deseja estar daqui a 5 anos. Como é que você vai estar, tá? Inclusive, a gente até fala aqui. Como a gente cria a nossa própria realidade, você não deseja nada. Você vai fazer algo, tá bom? Então, como é que você vai estar em relação à saúde? Financeiro, como é que você vai estar em relação ao seu financeiro? Quanto dinheiro, qual é o salário que você vai receber? Quanto de dinheiro você vai ter investido? Quanto você vai ter lá na sua reserva de emergência? Escreva, literalmente, eu vou ter tanto, o meu salário será tanto, e é daqui a 5 anos. Você tem 5 anos para você chegar nessa meta sua. É a meta de longo prazo. Lembra, nós estamos balizando o seu norte. Depois, relacionamento. Agora pense nos seus relacionamentos. Como é que você vai estar em relação ao seu relacionamento? Vai estar casado? Vai estar solteiro? Se vai estar casado, vai ser com quem? Com fulano, com Bertano? Relacionamento com filho, como é que vai ser? Relacionamento com pai, com mãe? Como é que você vai estar em relação ao seu relacionamento? E Nilson, mas eu não sei daqui a 5 anos. Não se preocupe, você provavelmente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Mas faça uma projeção do que você deseja para a sua vida. É como se fosse a fotografia que você estivesse imaginando daqui a 5 anos. Quando você faz isso, a fotografia, quando ela é longe, você não consegue enxergar ela nitidamente. Mas tem algumas coisas que você fala assim, eu quero que seja desse jeito. Eu quero que seja desse jeito. E isso vai ser o seu norte. Então escreva lá a sua meta de 5 anos em relação ao seu relacionamento. Depois, espiritualidade. Como é que vai estar a sua conexão com o seu Criador? Como assim Criador? Não sei qual é a sua religião, não sei se você tem religião, não importa aqui. É como é que você vai estar espiritualmente. Se você é uma pessoa religiosa, como é que você vai estar dentro da sua igreja? Se você não é uma pessoa religiosa, mas deseja ir para a igreja, como é que você vai estar dentro da sua religião daqui a 5 anos? Como é que você vai estar a sua conexão com Deus daqui a 5 anos? Escreva. Isso é muito confuso, eu não sei como escrever. Escreva aquilo. A primeira coisa que vem na sua cabeça, você já tem que escrever. Não pense muito, porque normalmente quando você pensa demais, você está racionalizando sua meta. Então só sonhe e escreva o que você vai, como que você vai estar espiritualmente daqui a 5 anos. Beleza? Eu já escrevi as de 5 anos. E agora? Agora você vai escrever lembra? 5 anos. Agora você vai escrever a de 1 ano. Qual é a regra? É que as de 1 ano, elas têm que estar convergindo para as de 5 anos. 5 anos é como se fosse o norte. Aqui está o meu 5 anos. E aqui está a minha de 1 ano. As duas têm que estar... A de 1 ano, ela tem que convergir para a de 5 anos. Então lembre-se disso. Agora você vai escrever assim, daqui a 1 ano eu vou... Lembra? Mas em cima você escreveu, daqui a 5 anos eu vou, e você colocou os 6 pontos. Agora, daqui a 1 ano eu vou, e aí você vai escrever de novo. De novo, Nilson, de novo. Só que agora você tem que pensar daqui a 1 ano. Se você colocou lá no campo pessoal, vou estar viajando para a Suíça fazendo caminhada. O que tem que acontecer esse ano
O que tem que acontecer esse ano para que daqui a 5 anos você consiga realizar aquilo? E aí você começa de novo, no campo pessoal. E aí você começa de novo, ó, no campo pessoal, no campo profissional, na sua saúde, no campo financeiro, no seu relacionamento, na sua espiritualidade. O que tem que acontecer ano que vem para que você olhe para as suas metas e fale assim, caramba, vai dar certo. Caramba, se eu fizer isso ano que vem, daqui a 5 anos eu consigo realizar isso. Você já escreveu os 5 anos, agora vem nas de 1 ano e escreva o que tem que acontecer ano que vem para que você realize as suas metas agora. Escreveu? Colocou suas metas em dia, agora só escreve embaixo. Eu gosto sempre disso, porque você ativa a sua identidade. O que é ativar a sua identidade, Nilson? Escreva da seguinte forma: para realizar essas metas, eu serei uma pessoa, e aí você coloca embaixo. Quem você será para você realizar essas metas? Quem é a pessoa que consegue realizar essas metas? É determinada? É a pessoa que fala e faz? É uma pessoa obstinada? É uma pessoa que avança? É uma pessoa que não procrastina? Encontre a sua palavra, é como se fosse a sua palavra de guerra. Para realizar essas metas, eu serei, pá, e você coloca a palavra que define você para realizar essas metas. Quem você tem que ser para realizar essas metas? Escreva aí. Eu sou, e aí você escreve algo que define você, um adjetivo que define você para você realizar essas metas. E só lembrando, e é aqui que vem a parte importante, que normalmente os nossos resultados, a realização ou não das nossas metas, elas dependem de hábitos que eu tenho na minha vida. Então, conjunto de hábitos são os resultados. Como é que eu faço para ter resultados diferentes? Eu modifico os meus hábitos. Então, agora, exatamente agora, você vai definir qual é o hábito que você vai instalar na sua vida para que você realize todas as suas metas. Ah, Nilson, mas é um único hábito? Sim. Qual é o único hábito que, se você escrever ele agora, você já vai começar agora. A partir de agora, você já vai começar a fazer isso. Não, é algo, e eu sou bem sincero, com certeza está na sua cabeça. Você tem um hábito na sua cabeça que você está aí, isso está escondido. Não fique questionando, esse aqui não funciona. A primeira coisa que vier na sua cabeça, escreva. Esse hábito aqui eu vou adotar a partir de agora, Nilson. E esse hábito ele vai me ajudar a realizar todas as minhas metas. Ou, e aí que vem a parte interessante, existe um conceito que a gente chama de hábito angular. O que é hábito angular? É um único hábito que ele defraga outros hábitos. Então, qual é o único hábito que, ao realizar ele, eu deflagrarei vários outros hábitos e que vão juntar-se ao longo do meu ano e vai transformar-se em um grande resultado. Então, hábitos constroem resultados. Qual é o hábito que você vai fazer a partir de hoje que vai construir o resultado que você tanto deseja? Vai lá e coloque. Beleza, pessoal? Já criou seu hábito, a partir de agora você vai colocar em ação, tá bom? Por que normalmente as pessoas acabam tendo muito resultado? Normalmente porque elas seguem o passo a passo e porque normalmente elas estão inseridas em um ambiente onde isso vai ajudando elas a serem impulsionadas a evoluir. E é por isso que se você assistiu até aqui, provavelmente você tem interesse, você está focado, você vai criar novos hábitos, você vai colocar em ação, você vai seguir o método CPM, você vai seguir a regra SMART toda vez que você for criar uma meta. Só que existe um próximo passo. Tem como você evoluir ainda mais. Você estando inserido em um ambiente onde as pessoas, onde você tem um grupo, onde você tem uma ajuda para você identificar qual é o seu próximo passo. Inclusive, né, o Pablo Marçal ele fala muito sobre isso. Você não pode ter tarefas, você tem que ter experiência. Experiência com pessoas ajuda com que você evolua cada vez mais. Então, como é que eu faço isso para ter experiências com pessoas? Para que eu consiga realizar aquilo que eu estou me comprometendo? Esteja em um ambiente onde as pessoas querem o mesmo que você. Quando você está em um ambiente que as pessoas querem o mesmo que você, naturalmente você tende a evoluir. E onde é que eu encontro esse ambiente? Normalmente esse ambiente, quando eu trabalho com meus alunos, tem um ambiente, a gente chama de ambiente fortalecedor. É onde é que a gente trabalha por 6 semanas junto com ele, ajudando eles a alinhar as suas metas. Por que 6 semanas nisso? Porque normalmente em 60 dias você já consegue adquirir hábitos, você já consegue criar hábitos de realização. Então, ao longo de 60 dias, eu ajudo os meus alunos a eles enraizarem, a criarem esses hábitos. Como é que eu faço isso? Normalmente, através de encontros. Eu encontro com eles semanalmente, eles dão feedback do que está acontecendo na realidade deles, e aí eu passo para eles, a próxima tarefa sua é essa.
a sua próxima tarefa é essa. Baseado em quê? Baseado naquilo que já realizou para outros alunos. Então eu vou criando um ambiente onde eles conseguem evoluir como pessoa, onde eles conseguem evoluir nos seus hábitos, onde eles conseguem evoluir em direção àquilo que eles mesmo determinaram, seguindo o passo a passo do método CPM. Clareza, eu ajudo eles a encontrar o propósito e agora eu entrego para eles o método eficiente para que realize dentro da rotina dele. Tá bom? Essa mentoria normalmente ela funciona, são 6 semanas, e depois dessas 6 semanas ela tem um encontro por mês. A gente chama de encontro de alinhamento. O que são esses encontros de alinhamento, Nilson? São perguntas e respostas. Eu disponibilizo um link, eles perguntam todas as dúvidas deles, eles mandam para mim, e depois eu faço uma aula somente de perguntas e respostas. Fulano, João, você tem que seguir essa linha aqui. Ana, você tem que fazer essa lógica aqui. Maria, você tem que fazer isso aqui. E aí eu vou alinhando com eles qual é o próximo passo para que eles continuem evoluindo. Isso aí é feito na frente de todo mundo? Não, normalmente, os feedbacks normalmente são de maneira particular e individual. O que eu faço, na verdade, é uma aula de perguntas e respostas para que todos... Por exemplo, pessoal, eu percebi que muitos de vocês têm dúvida em relação a criar um hábito específico de leitura. Então, esse mês, nós temos como desafio realizar essa e essa atividade. E aí todo mundo se compromete e realiza aquela atividade. E é incrível o poder de como isso funciona, tá? Então, venha participar, se você quiser fazer parte desse ambiente. Como é que é dividido, tá? Essa mentoria. Normalmente ela é dividida em 6 módulos, que são os módulos básicos, que é os das 6 semanas. Primeiro, a gente define a clareza. Depois, a gente define os pilares da produtividade. Quais são os pilares que você tem que ter para que você alcance a produtividade máxima, para que você consiga ser uma pessoa mais produtiva. E quando eu falo produtiva, produtiva do ponto tanto profissional, como você também dentro da sua família. Não adianta nada você ser extremamente produtivo dentro da sua casa, se você chega em casa e você não consegue ter um ambiente acolhedor, se você não consegue vivenciar o fruto da sua produtividade, tá bom? Depois nós trabalhamos sobre mudanças de hábito. Eu vou ajudar os alunos a explicar para eles como é que eles fazem para criar novos hábitos, qual é o passo a passo. Existe um passo a passo, para vocês terem ideia. É incrível como as pessoas, muitas vezes, elas não criam os hábitos porque elas não têm um método, a metodologia, o acompanhamento correto. Então, tem um passo a passo de como você criar um novo hábito. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer depois? Quanto tempo eu demoro para criar um hábito? Esse hábito aqui eu demoro quanto tempo? E esse outro eu demoro quanto tempo? Quanto tempo, Vinícius, eu demoro para criar um hábito de atividade física? Eu nunca consegui fazer atividade física, eu nunca consegui fazer leitura, eu nunca consegui economizar dinheiro. Tudo isso é hábitos. E você pode criar novos hábitos. Basta você estar no local certo com a ferramenta adequada. Você conseguir criar esses novos hábitos. Então tem um módulo, simplesmente, a gente trabalha somente sobre como criar um novo hábito. É um passo a passo de o que você tem que fazer agora, o que você tem que fazer semana que vem, o que você tem que fazer amanhã, o que você tem que fazer depois de amanhã. E além das ferramentas, por exemplo, eu tenho que criar um hábito de... Isso é o mais incrível, tá? Pessoas que não têm hábito de beber água. Não tem, tá? Tem pessoas que não têm literalmente esse hábito de beber água. Para mim é fácil, porque eu já tenho esse hábito. Mas tem pessoas que a gente entrega, dos quesitos, tem uma planilha onde você vai anotando. Hoje eu bebi 1 litro de água. Amanhã eu bebi... E aí você vai anotando. Todos os dias da semana, quanto você bebeu de água naquela semana. E somente isso ajudou um dos meus alunos. Nossa, ele percebeu que, na verdade, a sua vida ela estava limitada pela quantidade de água que ele estava bebendo. Ele estava bebendo metade do que seria o ideal. E aí ele começou a criar um novo hábito, que eu falei assim, a partir de agora, então, nós vamos fazer isso. Você, a partir de agora, vai carregar essa garrafa todo dia com você e esse seu telefone, coloca nele 4 alarmes. Esses 4 alarmes é a hora que você tem que encher ela. E se ela estiver cheia ainda? Então você vai beber toda a água que tiver nela e você vai encher ela. Então era uma garrafinha mais ou menos uns 500 ml, só para ele criar um novo hábito. Mas era um método que funcionava para ele, tá? Teve outras pessoas que não funcionou esse método, porque essa pessoa ela tinha uma outra dinâmica, uma outra rotina, mas a lógica de andar com a garrafinha funcionou praticamente todos os meus alunos. E são coisas simples, que como é que a gente descobriu isso? Porque ele sabia o que ele queria e eu conduzi ele a criar um novo hábito. Ele saiu da mentoria com um hábito criado e muito mais produtivo. Simplesmente com esse pilar. Depois tem um módulo de perfil comportamental. O que é esse módulo? Ele é um módulo que ajuda você a descobrir quem você é. Lembra que eu falei para vocês? Clareza, propósito e método. Se eu não sei quem você é, eu não sei qual é o método que funciona para você.
Se você é uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa que é um executor, por exemplo, que gosta de estar falando mais rápido, que gosta de mais resultado, você precisa de uma metodologia. Se você é uma pessoa analista, você precisa de outra metodologia. Então, eu vou trazer lá quais são os pontos fortes de cada perfil, quais são os pontos fracos de cada perfil, quais são os pontos de melhora de cada perfil. Você vai conseguir identificar qual é o seu perfil. Através disso, você consegue identificar quais são os perfis das pessoas que você convive. Isso ajuda muito em relacionamento, ajuda muito em produtividade, ajuda você a identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, a potencializar aquilo que já é bom e a minimizar aquilo que tende a ser ruim para a sua produtividade. Ajuda em relação a relacionamentos interpessoais. Tudo isso porque você entendeu qual é os perfis comportamentais. É incrível o poder que esse módulo tem. Depois eu vou ajudar você, o quinto módulo, eu vou ajudar vocês a ter uma visão de longo prazo. Lembra que eu falei para vocês aqui sobre a visão de 5 anos? Isso aqui é só o básico, gente. Lá eu conduzo vocês eu conduzo meus alunos para eles terem uma visão de 20 anos. A gente chama de V20. Cara, é incrível o poder de uma visão de 20 anos. Nossa, isso não é muito longe? Depende da sua idade. Normalmente, se você coloca uma visão de 20 anos e depois a gente vai dividindo até chegar no que tem que ser feito hoje, o avanço dessa pessoa é exponencial. É incrível o poder que tem uma pessoa que tem uma visão de longo prazo. As decisões de agora são muito mais assertivas. O que eu devo fazer hoje é muito mais congruente com o que eu quero para minha vida. Então você tende a ter resultados muito maiores quando você tem uma visão de longo prazo. Tem como eu aprender a fazer isso? Tem. Vai ter um módulo somente falando sobre isso. E vale lembrar, tá? Esse módulo ele é trabalhado ali, junto com você. Não é algo que você vai simplesmente lá assistir gravado e depois nunca mais vai ver na vida. Não, é ali, é ao vivo, é aqui, olho no olho. Você vai aprender a criar, você vai criando. Tem ferramenta para você criar a sua visão de 20 anos. E daqui a 20 anos, como é que você vai estar no campo relacional? Como é que você vai estar? Você vai ter empresa? Você vai ser funcionário público? O que você vai fazer daqui a 20 anos? Tem tudo estruturado. Você vai literalmente sair de lá com um mapa do que você tem que fazer na sua vida, tá bom? E aí, no sexto módulo, lembra que eu falei para vocês um dos principais erros? E aí, no sexto módulo, lembra que eu falei para vocês que um dos grandes erros é você ter uma agenda? No sexto módulo, eu ensino como você colocar tudo que você aprendeu nas outras 5 semanas em uma agenda. Eu ensino você a colocar o passo a passo, o que você deve fazer na sua agenda. Mas não é colocar de qualquer forma, é colocar de uma forma que elas se realizam. Não adianta nada você colocar tudo numa agenda e você não fazer o que tem que ser feito. Então eu ensino você, eu mostro para você como é que eu faço a minha agenda. Literalmente, tá? Lá dentro eu abro tudo. Por exemplo, quando eu vou criar a visão de longo prazo, eu escrevo a minha visão junto com os alunos. Não é que você vai criar a sua visão sozinho. Eu vou estar escrevendo a minha visão junto com você. Eu vou estar escrevendo ela. Então você vai estar vendo, aqui eu escrevo isso, aqui eu faço isso. Quando eu for colocar na minha agenda, eu vou colocar, aqui eu coloquei essa atividade por causa disso, disso e disso. Aqui eu coloquei essa outra atividade por causa disso, disso, disso. E aí você vai acompanhando e vai criando a sua agenda. E eu te garanto, você provavelmente vai começar a realizar aquilo que você coloca na sua agenda. Porque lá tem o passo a passo de você criar uma agenda que se realiza. O módulo é justamente esse, criando agenda que se realiza. Não é conversa paralela, não é conversa boba. É realmente um método que funciona para você. Tá bom, Inês? Como é que é essa mentoria? Normalmente, ela é ao vivo e ela é online. Então, toda semana eu abro a câmera, nós temos um link, esse link é guardado, não tem pessoas, é somente quem faz parte da mentoria que entra, e eles é ao vivo e online diretamente comigo. Fica gravado? Fica, vai ficar gravado. Eu não recomendo que as pessoas façam gravados depois, porque normalmente você vai tender a procrastinar. Então, os primeiros 6 módulos, eu peço que as pessoas estejam ali realmente fazendo, porque a gente chama de aprendizado ativo. É aquilo que você aprende e já faz. Aprende e já faz. Isso aí vai moldando e vai ensinando, vai conduzindo você a você já gerando resultado durante as aulas. Então, é ao vivo e online. Normalmente acontece à noite, em algumas exceções. Normalmente, quando eu termino, eu fecho a turma, e aí eu pego e já combino com eles. Pessoal, qual é o horário que normalmente funciona melhor para vocês? Aí eu faço uma enquete, todo mundo vota, e aí o horário que funciona melhor para eles e que eu tenho espaço na minha agenda, eu faço naquele horário. Não é algo muito rígido, justamente porque eu quero atingir e eu quero trazer um benefício para todos, tá? Qual é o preço para isso tudo? Qual é o preço? Com certeza é muito menos do que você gasta por aí comendo pizza. Ou qualquer outra coisa que você não deveria nem estar comendo. Normalmente, se você fosse fazer uma mentoria hoje
presencial ou online, individual comigo, custaria ali em torno de 2.000 a 4.000, dependendo de qual fosse o seu processo. Depende muito da sua, qual é a meta que você quer. Uma mentoria ali de 10 semanas, tá tranquilo? Mas não é esse o valor que você vai ter que pagar, não, fique tranquilo. Hoje, para você, especialmente hoje, você que está assistindo esse vídeo, ele está disponibilizado, você faz parte do grupo do WhatsApp, você está inserido dentro desse grupo, somente hoje ele está apenas, somente hoje, para você que está dentro do grupo, ele está apenas 12 de R$19,66. 12 de R$19,66. Gente, é praticamente o preço da Netflix. O que é R$19,66? Você vai pagar R$19,66 para ter acesso à ferramenta, para ter acesso à mentoria online, ao vivo. Você vai ter acesso a como você criar metas. Você vai ter acesso a PDFs incríveis que você pode baixar. Você vai ter acesso você vai ter acesso a aulas de perguntas e respostas, onde você pode perguntar qual é a sua dúvida. Isso dá, em média, para vocês terem ideia, em torno de 65 centavos por dia. Com 65 centavos por dia, você tem acesso a uma mentoria anual, em que você vai ter resultado, onde pessoas que já participaram dela já emagreceram 11 quilos em 3 meses, pessoas já conseguiram bater metas de leitura de 18 livros por ano, pessoas já conseguiram criar a sua reserva de emergência, pessoas já conseguiram melhorar suas vendas, quitar as suas dívidas, pessoas já conseguiram criar rotinas de atividade física, pessoas já conseguiram organizar planos de estudo para o Enem, tudo isso dentro dessa mentoria, tá bom? Então, tudo isso está apenas disponível por 65 centavos por dia, ou 12 vezes de R$19,66. Tá bom, Início? E mesmo assim eu estou em dúvida. Para melhorar, para você não ter justificativa, para você falar assim, não, agora eu tenho que entrar e não tem jeito. Normalmente, a Hotmart, todas as plataformas, elas dão 7 dias de garantia. Você pode comprar, com 7 dias você pode pedir reembolso. Eu vou fazer ainda melhor. Você pode entrar com 30 dias, no prazo, entrei, fiz o cadastro hoje, com 30 dias, se você mudar de ideia, eu te devolvo todo o seu dinheiro. E se eu comprei parcelado, te devolvo à vista. Te devolvo, faço um Pix de volta para você com 30 dias. Se você se arrepender, você só pedir o reembolso, que você terá esse reembolso à vista, tá bom? Beleza, Nilson. Passou dos 30 dias. Se você passar os 30 dias, se você terminou a mentoria, não teve nenhum resultado, você pode mandar um e-mail, pode mandar mensagem. Nilson, não tive nenhum resultado. Eu vou combinar com você um horário, vou atender você individualmente, vou traçar junto com você um plano de ação para você seguir, para você gerar resultado. Se mesmo assim, depois de você gerar eu fizer essa mentoria individual com você, online, individual com você não tiver resultado, se você não tiver resultado, mesmo depois da mentoria individual, te devolvo o dinheiro também. Então, na verdade, você entra, se você só não entra se você não querer. Por quê? Você não tem nada a perder. Se você fizer toda a mentoria, vai fazer um acompanhamento inteirinho. Se você não tiver resultado, recebe tudo de volta. Se você com 30 dias falar assim, Nilson, eu me arrependi, tem tudo de volta. Então, só não entra quem você não quer. E aí, eu tenho 3 caminhos que você pode seguir a partir de agora. 3 caminhos. E agora eu quero que você seja sincero com você mesmo. Primeira coisa, você pode simplesmente seguir sem o método. Falar, Nilson, muito obrigado pela aula, mas tchau, e eu tô indo. Pode fazer isso? Pode. Você pode seguir sem o método. Segundo passo, tentar fazer tudo sozinho. Falar, não, eu já aprendi o que é método SMART, já aprendi qual é o método CPM, eu já entendi tudo, eu vou fazer tudo sozinho, eu vou fazer por conta própria. Pode fazer tudo sozinho. Mas só que lembre-se o seguinte, todo mundo que tenta fazer sozinho, ele demora muito mais tempo. Existe, a gente chama de curva no tempo, né? Como é que eu faço para poder criar uma curva no tempo? Esse é o caminho que eu tenho que seguir até chegar na minha meta. Como é que eu faço para fazer a curva no tempo? Eu pego alguém que já fez isso e essa pessoa me ensina. Em vez de eu ter que fazer a curva de aprendizado, eu faço isso, ó. Eu ganho, a gente chama de fazer uma curva no tempo. Você ganha no espaço e tempo. Você consegue literalmente antecipar o futuro, se você tem alguém que está conduzindo você. Mas se você quiser, você pode ir lá e implementar tudo sozinho. E a outra, e a que eu recomendo que você faça, siga comigo. Siga, entra para a mentoria e vamos caminhar. Eu vou conduzir você pela mão até você chegar no seu resultado. Aí, Nilson, quando é que será já o início das aulas? O início das aulas será justamente na primeira semana de janeiro. Primeira semana de janeiro já teremos a nossa aula de abertura que dará início à nossa mentoria. A mentoria, a nova jornada. Literalmente, esse é o nome, tá? A nova jornada. A sua nova jornada, o seu novo estilo de vida, as suas metas realizadas, elas aguardam por você lá do outro lado. Então, espero que você tome a melhor decisão.
dentre as três que eu já apresentei aqui, de seguir sozinho, de você não seguir sem o método, ou de você seguir junto comigo, que é o que eu recomendo e acredito que é a decisão que você vai tomar. Então, clica no link que vai estar aí abaixo, entre para a nossa mentoria, ela é 12 vezes de R$19,66. Na verdade, não é nenhum gasto, eu acredito que isso é um investimento, e o mais incrível é que se você não quiser, se você se arrepender, durante 30 dias, tem todo o seu dinheiro de volta. Se você fizer toda a mentoria e não tiver nenhum resultado, também tem todo o dinheiro de volta, tanto que eu confio nesse método, tá bom? Então, eu aguardo você lá dentro, na aula de abertura, a aula inaugural, na primeira semana de janeiro. Na hora que você entrar lá, e eu sei que você vai tomar a decisão correta, você vai entrar, lá dentro você vai ter um questionário para você responder. Depois desse questionário tem um grupo, um link do grupo de WhatsApp. Lá é somente pessoas que já estão inscritas na mentoria, tá? É um grupo silencioso, é onde é que você vai receber os avisos mais importantes. Fala assim, ó, hoje é a nossa mentoria, tá marcado para tal hora, é onde vai aparecer a enquete do dia para nós fazer a nossa aula de abertura. Vai estar tudo lá dentro. Então entre lá nesse grupo, responda o questionário, porque através desse questionário eu consigo entregar o melhor conteúdo para você. Por que eu estou dizendo tudo isso? É porque eu sei que você vai tomar a decisão correta e você vai continuar seguindo a nossa metodologia, vai entrar nesse mundo. Gosto sempre de deixar, tome a decisão correta hoje, o seu eu do futuro agradece, tá? Com certeza o seu eu do futuro vai agradecer por você ter tomado a decisão correta. Ah, Nilson, eu não tenho como, não tenho condição. Mande uma mensagem, manda um e-mail. Provavelmente existe uma condição sim para aqueles que querem, tá bom? Te aguardo lá e tchau.